desta noite é a grande família de Deus chamada igreja. Quando nós pensamos na unidade, muitas vezes surgem várias conotações e várias situações que muitas vezes nos impedem de vislumbrar esse fato real no meio da igreja. Nós não conseguimos vivenciar muitas vezes esse desafio ou essa proposta de Jesus no sentido de que nós devemos ser devemos ser unidos. E isso me tem levado a refletir sobre alguns assuntos que nesta noite eu queria colocar para vocês. De fato, enquanto nós somos indivíduos, temos muitas diferenças, muitas propostas individuais. E, obviamente, todas essas nossas diferenças, nossas propostas, nossos pontos de vista, de alguma forma, eles nos afastam um do outro. Mas, dentro da igreja, dentro da vida cristã, dentro daquela proposta de Cristo, há um fator primordial, há um princípio fundamental que traz diferença total, e fala a diferença total na vida da igreja, levando a ela a ter e a vivenciar uma vida de unidade. E esse fator é o amor. O amor ultrapassa todas aquelas barreiras individualistas que você e eu podemos ter. Todas aquelas situações ou reivindicações individualistas, pessoais, que eu e você podemos ter, ele vai se sobrepor a todas elas. Então, de fato, esse amor abraçou a você e a mim. Esse amor expressado na cruz, Cristo Jesus, abraçou a você e a mim. Nos abraçou, nos salvou, nos tirou da corrupção e nos tornou um. Mas ainda, muitas vezes, há pensamentos, há ideias que nos afastam, que nos impedem experimentar plenamente essa unidade. Então, se eu fui abraçado por esse amor, fui atraído por esse amor, fui resgatado por esse amor, passei a fazer parte da família de Deus. Não diz isso João? Diz que nós antes não éramos filhos. Mas creímos em Cristo e nós fomos feitos filhos de Deus. Hoje somos filhos de Deus e por sermos filhos de Deus, todos nós somos irmãos. Irmãos em aquele que deu sua vida por nós. Então, se eu sou parte dessa família de Deus, então eu amo a igreja. Eu devo amar a igreja. Se você é parte dessa família de Cristo, dessa grande família de Deus, você deve ter como tu ponto de amor a igreja. Você deve amar o corpo de Cristo. Você deve amar a igreja. Eu devo fazer o mesmo. E se eu amo a igreja, e se você ama a igreja, algumas atitudes vão a transformar na sua e na minha vida, que vão nos levar a experimentar essa vida de unidade. E eu queria que agora você abrisse sua Bíblia lá no livro de Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, livro de Atos, capítulo 9. Vamos a meditar apenas em um versículo. Capítulo 9, verso 31. Nós temos experimentado momentos difíceis o ano passado, como comunidade. Mas dentro dessas dificuldades todas que nós temos experimentado, nós temos visto a glória de Deus. E eu tenho certeza que cada um de vocês experimentou a presença gloriosa de Deus em suas vidas. E em essas situações que nós passamos. E nós como comunidade também experimentamos toda essa realidade de Deus. Mas pensando neste texto, algumas coisas eu queria trazer para que nós possamos refletir esta noite a respeito dessa grande família de Deus que é essa igreja. Dessa necessidade de nós sermos cada vez mais unidos, em sentido de glorificar a Deus com nossas ações. Então diz assim a palavra do Senhor. Verso 31 do capítulo 9 do livro de Atos. Em toda a região da Judeia, Galileia e Samaria, a igreja estava em paz. Ela ficava cada vez mais forte, crescia em número de pessoas com a ajuda do Espírito Santo e mostrava grande respeito por o Senhor Jesus. Feche os olhos, vamos orar mais uma vez ao Senhor.
Pai, muito obrigado por este momento tão maravilhoso. Obrigado por este ano que se inicia. Por tantas bênçãos que Tu já tens preparado de antemão para nossas vidas. Obrigado por Cristo, nosso Senhor, que é presente em cada instante, Senhor, de nos viver. Obrigado porque Tu estás aqui, Senhor. Obrigado por Tuas promessas, porque elas são fiéis. Obrigado, Senhor, porque Tu não mentes. Obrigado, Senhor, porque Tu vas a cumprir cada um de Teus compromissos, de Tuas promessas feitas para nossas vidas e para a Tua igreja. Senhor, que esta noite o Senhor possa falar nos nossos corações, que Tua palavra possa vir ao nosso encontro, que ela possa produzir o fruto que Tu queres. Ó Deus, e que esse fruto possa glorificar Teu nome em nossas vidas, Pai. Pai, muito obrigado. Que o Senhor nos dê entendimento, clareza, para compreender aquilo que Tu tens para a vida desta comunidade e para a nossa individualidade também, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, estamos falando que há algumas atitudes que mostram que se de fato eu amo a igreja. Se eu amo a igreja, algumas atitudes têm que ser presentes em minha vida. E segundo este texto, então a primeira atitude que nós encontramos neste texto é que a comunhão é a base para que de fato haja unidade. E vendo esse texto, eu queria colocar aqui para vocês o texto aqui. Aquela parte que está ressaltada e sublinhada, diz, ela ficava cada vez mais forte. Em outras versões, ela diz que eles ficavam sendo edificados, vivendo no temor e em comunhão. Né? Em outras versões, em esta versão que é a nova linguagem de hoje, ele simplifica melhor e diz que ele ficava cada vez mais forte. Ela, a igreja, os relacionamentos dos irmãos era cada vez mais entrosado, era cada vez mais forte. A igreja estava se tornando mais forte. Por quê? Porque eles viviam em comunhão. Eles viviam em comunhão. Desde o início da igreja, desde o início do movimento da igreja, uma das características mais marcantes foi a comunhão. Não é? E isso está registrado ao longo do Novo Testamento. A partir do livro dos Atos, você vai ver essa realidade. Eu creio que coloquei aqui alguns textos só para relembrarmos essas situações. Por exemplo, Atos capítulo 2, verso 1 diz assim: quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. Atos 2, 46, todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas casas, partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Então, um fator que eu acho que é super fundamental na vida de comunhão, na vida de unidade, para que essa unidade seja real no meio da igreja, é a comunhão. E a comunhão ela tem que ser espontânea, ela não tem que ser forçada. A comunhão desses irmãos era natural, eles estavam todos os dias no templo. E eu fico preocupado, gente, muitas vezes, quando eu olho para os irmãos, converso com os irmãos, e vejo que há pouco ou nenhum interesse em estar vivendo em comunhão. E você pode me dizer, não, cara, estou desanimado porque a igreja está assim, assado, porque o tal anda assim, porque se fala isso, porque se fala outro. Isso apenas me mostra que pode ser que você não tenha tido uma experiência real com Cristo. Ou que você está deixando que as circunstâncias ou as situações adversas se sobreponham ao amor que foi derramado na cruz por você. Estes irmãos não queriam saber se havia perseguição. Estes irmãos não queriam saber se iam a morrer e ser encontrados em suas reuniões. Eles não queriam saber se ia ter comida ou não ia ter comida. Eles estavam lá, buscando estar juntos para orarem, para adorarem a Deus e para estudarem a Bíblia. Para crescerem no ensino dos apóstolos. Não havia Novo Testamento na época, mas os apóstolos estavam lá, estavam ensinando, estavam transmitindo toda aquela experiência que eles tinham tido com Jesus. E os irmãos estavam desejosos de manter essa comunidade, desejosos de que isso aconteça. Você pode dizer, mas cara, isso foi faz 2020 anos atrás. Aí não tinha televisão, o trabalho, só o homem trabalhava, a mulher ficava em casa, os caras vinham a dormir mais cedo. Então tinha como ter um tempo para se encontrar. E se encontravam, mas eles se encontravam todos os dias. Tudo bem, eles se encontravam todos os dias, nós não nos encontramos todos os dias. Mas nos encontramos 2 vezes na semana. E mesmo assim, eu vejo com preocupação que muitas vezes
para você frequentar um grupo na célula, se teu time favorito está jogando, você nem vai, acho. Ou alguns que nem vão. Se você tem uma festa, tem outra atividade, você deixa para depois. Então não é uma prioridade a comunhão com os irmãos. E para manter unidade, aquela unidade que Jesus nos propôs, é claro que tem que haver vida de comunhão. Não há como fomentar, não há como crescer na unidade, se nós não vivemos na vida de comunhão. Não há como. Então, gente, assim, nós estamos iniciando este ano. Eu não quero aqui dar um sermão nesse sentido assim, prerrogativo, mas eu apenas quero passar algumas informações, algumas coisas que Deus tem colocado no meu coração com relação a isso. Que este ano você possa priorizar. Se você de fato ama Deus, se você de fato é um cara que foi renovado, restaurado, você teve uma experiência, como aqui foi falado com Cristo, então que você coloque acima de qualquer coisa a vida de comunhão com a igreja. Não venha ao culto porque, puxa, esse verão, cara, eu vou curtir mais um pouquinho de piscina. Nada contra, irmão. Mas isso uma vez na semana. Priorize. Sai meia hora antes. Sai daqui e volta para a piscina se descansa. Mas mantenha essa vida de comunhão. Faça com que isso aconteça, com que isso seja real em sua vida. Não só aos domingos, mas na sua célula. Em seu tempo que você tem de estar em comunhão com os irmãos. Para eles não havia lugar melhor. Para a igreja, para o pessoal dessa época, não havia lugar melhor para estar, senão na comunhão com os irmãos. Não havia coisa mais prazerosa para esses irmãos que estarem juntos, comendo, orando, louvando a Deus, não é? Trocando ideias, trocando informações, aprendendo. Nós muitas vezes temos mais tempo para estar com amigos. Não sou contra isso de forma alguma, não estou falando disso. Porém, eu quero que você lembre de uma coisa. Com a pessoa que você vai passar a eternidade, é com teu irmão que está em Cristo. É com teu irmão que está em Cristo. E nós precisamos fazer com que essa vida de comunhão, dessa vida de comunidade, de relacionamento interpessoal ao interior da comunidade cristã, do corpo de Cristo, ela cada vez se afirme mais, seja mais forte, seja mais sólida, se consolide em nossos relacionamentos. Porque isso, de fato, vai mostrar que nós somos um. Não há como eu querer ser um com qualquer um de vocês, irmãos, se eu não tenho comunhão. Porque esse é o momento de comunhão, que nós podemos discutir ideias, que nós podemos esclarecer nossos pensamentos, que nós podemos colocar nossas opiniões e sermos corrigidos ou corrigir. Mas se nós não temos comunhão, não tem nem como falar alguma coisa. Porque não tem comunhão, não conheço a pessoa. Como vou chegar e falar alguma coisa, ou tentar corrigir alguma coisa, se eu não tenho nem intimidade com os irmãos? Então nós precisamos fazer com que essa comunhão possa ser cada vez mais forte, cada vez mais intensa, cada vez mais profunda na vida, tanto da comunidade de uma forma geral, quanto em nossos grupos. Não é? Isso é o que esses irmãos experimentavam. Eles tinham uma vida de comunhão, uma vida de intimidade. Não havia para eles um lugar melhor. Não é? E isso, há vários textos que corroboram isso, porém assim eu vou passar esses textos para frente. Mas, por exemplo, assim, todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Por quê? Porque eles tinham comunhão. O pensamento e o sentimento deles era o mesmo. Por quê? Porque eles estavam em comunhão. Eles se conheciam profundamente, se corrigiam. Você acha que todos eram robôs e todos andavam assim? Não, claro que não. Tinham suas ideias diferentes. Mas a vida comunitária, a vida de comunhão, criou em eles um espírito tal que eles chegaram a ter esse mesmo sentimento e esse mesmo modo de pensar. E a unidade requer de comunhão. Porque a unidade nos conduz a esses fatores, a esses princípios. Nós conhecemos, chegamos a tempo, cara, é isso mesmo. É Cristo só. É só a cruz que nos salva. Mas quando nós não temos
comunhão, eu vou tirando minhas ideias e acho qualquer coisa. E quando alguém me contradiz, eu apenas me isolo. Então nós precisamos fortalecer esse vínculo de comunhão, esse relacionamento comunitário. Não é? Aqui o Paulo falando sobre isso, diz assim: por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor de Deus os anima e vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos, misericordiosos uns com os outros. Então peço que me dêem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma e mente. Não há como, gente, assim, eu estava pensando, não há como nós sermos unidos de alma e mente quando nós não temos comunhão. Não há como. Não há como. Então nós precisamos de fazer com que isso cresça, com que isso se aprofunde, com que isso melhore, não é? Se fortaleça em nossa vida comunitária. Que em este ano, gente, nossa oração seja essa. Deus nos tem chamado a viver uma vida de unidade para que o mundo conheça que Cristo é nosso meio. Mas não há vida de unidade enquanto não há uma vida de comunhão, de relacionamento interpessoal ao interior de nossas vidas. E não há uma vida de comunhão, de relacionamento interpessoal, enquanto nós não frequentamos nossas células, não nos relacionamos com os outros, não frequentamos a igreja. Qualquer coisa é mais importante que um culto. Qualquer coisa é mais importante que a célula. Qualquer coisa. Não estou falando, irmão, que você tem alguma responsabilidade nesse momento, algum empecilho, beleza, tudo bem. Mas a maior parte, pense comigo, sério mesmo, você conhece seus irmãos, você conhece, muitos de vocês são líderes, conhecem as pessoas que estão liderando, mas a maior parte das desculpas são totalmente banais. A maior parte. É triste, mas é verdade. A maior parte. Qualquer coisa é um empecilho para não ir para a igreja. Qualquer coisa é um empecilho para não participar da célula. Qualquer coisa. Parece que a gente já está cutucando alguma situaçãozinha para não ir mesmo. E você quebra a comunhão. Saiba, meu irmão, que sua presença, tanto na célula quanto na comunidade, é importante. Você é um instrumento de Deus que vai edificar a vida do outro. Você vir aqui, não apenas você veio a receber alguma coisa de Deus. Você veio aqui não apenas para receber uma palavra de Deus. Você veio aqui para dar algo para alguém que está necessitado. Talvez teu amigo, talvez teu filho mesmo, talvez tua mulher, talvez teu irmão. De repente apenas dar um abraço, de repente apenas dar um sorriso. Apenas isso. Dar uma palavra de aliento, de ânimo, de encorajamento. Apenas isso. Então, quando você entende isso, você não deixa de participar da comunhão e você cria um vínculo melhor. E a igreja começa a caminhar nesse sentido de caminhar em função de viver e experimentar a vida de unidade. Então, assim, a grande família de Deus chamada igreja, para experimentar a unidade, ela tem que experimentar primeiramente comunhão. E esses irmãos faziam isso muito bem, né? Segunda coisa, irmãos, aqui. Deixa eu passar aqui. Vou colocar aí tudo. Segundo ponto. Evangelismo. Eu amo a igreja, então quero que os outros participem. Olha só o que diz aqui o texto. Cresciam em número de pessoas com a ajuda de quem? Do Espírito Santo. O Espírito Santo não fazia sozinho. A igreja crescia com a ajuda do Espírito Santo. Você e eu somos coadjuvantes do Espírito Santo. Você e eu somos auxiliares do Espírito Santo. Em esse trabalho de evangelização. Os crentes tinham o maior prazer em estar juntos e louvarem a Deus, mas não era só isso. Sabe o que prezavam eles? Por obedecer os ensinos que os apóstolos tinham passado para eles. E quais eram os ensinos? Mateus 28, 18, que diz? Vão por todo mundo e preguem o evangelho. Isso gerava neles uma motivação imensa. E não paravam de comunicar o evangelho, independente das perseguições que na época aconteciam. Nós conhecemos muito bem o trabalho de Paulo, de Bernabé, de todos os apóstolos, através da palavra de Deus, mas não foram eles que trabalharam em el sentido de... Foi toda a igreja.
foi todos os membros, todos aqueles que eram apaixonados por Jesus, que entenderam que aquilo que foi feito na cruz foi em favor deles. Eles estavam tão apaixonados que iam atrás. Não esperavam ser enviados, não esperavam fazer algum curso para ir fazer. Eles apenas iam e compartilhavam aquilo com o qual eles tinham sido cheios. Muitos de nós fomos cheios da presença de Deus. O Espírito Santo de Deus está em nossas vidas. Mas muitas vezes, gente, nós negligenciamos esta parte que é o evangelismo. E é lamentável. Muitas vezes nós como comunidade nos escondemos. Não, nossa comunidade é diferenciada. Nós somos mais estudiosos da palavra. E nosso ênfase é mais o discipulado. Gente, nós não podemos mais escondermos detrás desses paradigmas, desses pressupostos. Nós precisamos aplicar aquilo que Deus nos tem dado. Nós precisamos obedecer o mandamento de Jesus. Nós queremos ver a igreja crescer. Você e eu precisamos sair dos lugares. Falar para as pessoas. Levar as pessoas para o Evangelho. Amar essas pessoas. Servir essas pessoas. Cada crente naquela época desejava anunciar o Evangelho. Todos, né? E eles estavam tão cheios dessa presença que não tinha como não falar de Jesus para as pessoas. E é interessante como Pedro, eu não sei se eu coloquei aqui esse texto, deixa eu ver. É interessante como Pedro tinha tanta clareza e os irmãos tinham tanta clareza dessa realidade que Pedro diz assim, a salvação só pode ser conseguida por meio dele, de quem? De Jesus. Né? Pois não há no mundo inteiro nenhum outro Deus que tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Nós sabemos muito bem esse texto. Mas o que nós fazemos quando nós vemos nossos amigos que estão morrendo nas drogas, morrendo no álcool, morrendo em qualquer situação? Estão longe de Deus, nem sendo alcoólatras, nem sendo viciados, mas estão longe de Deus. O que nós fazemos com esse texto? Sabe o que nós fazemos? Guardamos. Guardamos muitas vezes. E deixamos que os camaradas, nossos amigos, continuem caminhando para o fundo do buraco, porque muitas vezes temos vergonha, medo, limitações que nós mesmos criamos, e nós não partilhamos para ninguém mais aquilo que Cristo fez por nós. Gente, nós temos que mudar nossa mentalidade, temos que mudar nosso coração, temos que mudar nosso entendimento dessa realidade. Se não há nos dispor a obedecer a Cristo, em o sentido de evangelizar, gente, nós estamos nos perdendo também. Nós estamos sendo negligentes. Há muita gente se perdendo, seus amigos, seus vizinhos, seus familiares. Muitos deles estão se perdendo, ou estão perdidos já. E nós sabemos que só em Cristo há salvação. E esses camaradas sabiam isso e eles eram empurrados por essa verdade, eles eram impulsionados por essa verdade e eles não paravam de falar dessa verdade para todos aqueles que se chegavam. E a igreja que fazia? Crescia. Com a ajuda de quem? Do Espírito Santo. Nós queremos ver nossa comunidade crescer, meus irmãos. Nós temos que começar a falar abertamente do amor de Deus para as pessoas. Não apenas, muitas vezes nós colocamos muitos desafios assim, que são muitas vezes até inalcançáveis. Vamos fazer um show, vamos fazer isto para evangelizar. Gente, apenas você precisa abrir sua boca. Apenas você precisa abrir sua boca e amar as pessoas. Chegar às pessoas, amá-las, falar desse amor de Deus para as pessoas, apenas isso. Se você vai fazer show, se vai fazer isto ou outro, é outra questão. Que seja relevante. O que eu e você precisamos fazer é falar desse amor de Deus. E esses irmãos faziam isso. E a igreja estava crescendo, 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 crescendo com a ajuda do Espírito Santo. E certamente o Espírito está aqui, nos querendo ajudar. Mas você é também um coadjuvante nessa tarefa de evangelização. Você também é um instrumento.
Senão Jesus não havia dito, vai e evangelizem, vai e discipulem. Não havia falado isso, Jesus. Olha só o que esses irmãos, depois de serem perseguidos, a igreja experimentando toda essa perseguição, e eles fazem uma oração dessa, e dizem assim, agora Senhor, lembre-se que Pedro tinha saído da prisão e voltou para o seu grupo, voltou para a sua célula. E ele disse assim, agora Senhor, olha para as ameaças deles, dá-te os servos confiança para quê? Para anunciar a tua palavra. Não foi a oração de Pedro, gente. Foi a oração da célula toda. Se você ler o contexto, Pedro saiu da cadeia, foi para onde? Foi para a sua célula. Sua célula estava reunida, estavam orando por ele, e quando chegou, eles fizeram esta oração. E ele dizendo, Senhor, dá confiança a tus servos para anunciar corretamente tua palavra. Estende tua mão, não para destruir os nossos inimigos, mas para quê? Estende tua mão para curar, a fim de que por meio do poder de seu nome dedicado, de seu servo, Jesus, milagres e maravilhas sejam feitos. Mas eu acho que muitas vezes nós confundimos as situações. Nós trocamos as situações. Sabe, gente, assim, eu veio para mim, tá? Muitas vezes meu coração tende mais a se irritar com as pessoas que negam ou que se opõem ao cristianismo, em vez de se colocar na brecha para interceder, vamos dizer. Então eu tenho que forçar a minha vida, eu tenho que dizer, caraca, o que está acontecendo comigo? Não é assim, muda, vamos orar em sentido correto da oração. Em sentido que Deus quer. Vamos aqueles que nos amaldiçoam, vamos abençoar. Vamos abençoar as pessoas que nos amaldiçoam. Vamos orar por as pessoas que estão perdidas. Vamos orar. Então, você e eu precisamos fazer isso. Então, meus queridos, para nós mantermos a unidade, vivermos e experimentarmos essa unidade que Cristo nos propõe, nós precisamos melhorar, aperfeiçoar nossa vida de comunhão. Segunda coisa, nós precisamos aperfeiçoar nossa vida de evangelismo. Se eu amo a igreja, eu estou desesperado de que novas pessoas também sejam integradas a essa igreja. Se eu amo a igreja, eu estou desejoso de que meu amigo que não conhece Jesus venha ao conhecimento de Jesus e faça parte dessa grande família chamada igreja. Para fechar, irmãos, aqui um último ponto. Então, assim, para podermos experimentar, como diz, a unidade, nós precisamos de experimentar ou de expressar algumas atitudes. Nós precisamos trabalhar em sentido de sermos pacificadores. Se eu amo a igreja, quero ter paz com meus irmãos. Olha só o que diz esse texto aqui. Bem no início diz assim, em toda a região da Judeia, da Galileia e da Samaria, a igreja estava em paz. A igreja estava em paz. No princípio, bem no seu início da igreja, a igreja estava composta por os judeus, mas logo que teve a perseguição, a morte de Estevão, e na sequência a perseguição aos apóstolos, a igreja, uma primeira vez, ela é espalhada. E os irmãos se espalham e começam a evangelizar. E em esse trabalho de evangelização, esses irmãos que se espalharam, que saíram de Jerusalém perseguidos, eles que fizeram? Eles foram a buscar só os judeus. Eles não foram falar de Jesus para todo mundo. Eles foram falar especificamente para os judeus. Mas o que aconteceu? Muitos que não eram judeus também ouviram a mensagem e se converteram. E então, Pedro é chamado para ir a uma casa de um homem chamado Cornélio. E ele vai a uma casa de gentios. E ele tem uma experiência antes de ir a essa casa de gentios com Deus. E Deus mostra a ele um lençol com vários tipos de carne. E dizendo para Pedro, Pedro, mata e come. E Pedro disse, peraí, eu não vou matar nem comer, eu sou judeu, nunca em minha vida comi carne imunda.
E a palavra que vem para Pedro é assim, cara, não chame de imundo aquilo que eu santifiquei. Nesse mesmo instante, chegaram 2 pessoas enviadas por esse Cornélio e pediram para que Pedro fosse com eles. Pedro foi com eles. Quando chegou lá, esse Cornélio estava esperando já, tal. Aí ele falou de Jesus para essas pessoas, todo um grupo de pessoas se converteu. E Cornélio viu como o Espírito Santo se apossou dessas pessoas, se derramou sobre essas pessoas. Como essas pessoas tiveram uma experiência poderosa com o Espírito Santo naquele momento. E aí, Pedro volta para Jerusalém para dar seu relatório e olha o que diz. Então, não coloquei, peraí. Abra sua Bíblia aí, capítulo 11 do livro de Atos, versículo 1 ao versículo 3. Dê a volta de onde está. Livro de Atos, capítulo 11, verso 1 até o verso 3. Encontraram? Diz assim: os apóstolos e outros seguidores de Jesus, em toda a região da Judeia, souberam que os não-judeus também haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, aqueles que queriam que os não-judeus fossem circuncidados, o criticaram dizendo: você ficou hospedado na casa de homens que não são circuncidados, e até tomou refeições com eles. Então, veja, meu irmão, a igreja naquele momento, mesmo vendo toda essa ação poderosa de Deus em sentido dos gentios, quando Pedro chegou, falou assim: cara, você está mais desviado que a gente. Você está comulgando com caras que são ímpios, que você não deveria comer, não deveria participar de nada com eles, e você está fazendo isso. E eles nem se circuncidaram ainda. Então não pode ser isso, está errado. Então esses irmãos causaram um conflito ao interior da igreja, tal, que teve repercussões sérias. E aí Pedro vai desenvolver todo um relatório até o capítulo 12, quase bem, né? E aí o que acontece? Essas situações trouxeram impaciência na igreja, trouxeram desgaste, trouxeram brigas, desentendimentos por causa de coisas legalistas. Você vai ver que no capítulo 15 aconteceu o mesmo. E já não com a igreja de Jerusalém, agora com a igreja de Antioquia. Quando os judeus vão e querem impor ao pessoal da igreja de Antioquia que eles sejam circuncidados. E Paulo e Bernabé se levantam e dizem: não, velho, não, aqui não. E aí Paulo e Bernabé são enviados pela igreja para conversar novamente com a igreja de Jerusalém, com os apóstolos, e chegaram na conclusão. E o irmão de Jesus, Tiago, ele chegou a uma conclusão e disse assim: gente, nós não vamos impor a nossos irmãos que se circuncidem, apenas que eles não comam carne, que tenha sido enforcada, que eles não tomem sangue e que não se corrompam em situações sexuais. Apenas isso. Isso que nos ensina, irmãos, que hoje em dia, muitas vezes, nós nos distanciamos ou causamos tensões de guerra ao interior de nossa vida de comunhão, de nossa vida comunitária, por causas banais, por causas legalistas, por causas que não tem nada a ver com aquilo que é o fundamental, que é Cristo. Muitas coisas são falta de entendimento, de clareza, mas muitas vezes nós damos mais valor a essas situações que são aleatórias, vamos dizer, que aquilo que é central, que é Cristo e a cruz. E isso causa confusão, causa desgaste, causa briga, causa tensão entre a gente. Nós não podemos permitir. Como Paulo não permitiu que essas situações causaram essa divisão e os irmãos de Antioquia se sentiam rejeitados pela igreja. Muitas vezes só nós aceitamos aqueles que são iguais, ou que pensam igual a gente, ou que agem igual que a gente. Muitas vezes nós formamos nossas panelinhas em que só nós, nosso clubezinho, está certo, os demais estão errados. Não podemos fazer isso. Deus nos chamou para sermos pacificadores.
E não há unidade na igreja se não há paz. Se não há um entendimento claro disso. Há três coisas que nós podemos, três princípios nesse sentido de vivermos em paz que podemos mencionar esta noite. Eu queria colocar aqui. O primeiro princípio é que nós tenhamos fé, a mesma fé. Isso vai nos levar a ter paz. Eu não posso ter paz com alguém que está nas trevas, não. Não vai ser com alguém que adora um outro Deus, não vou ter paz, nunca. Não é? Segundo, que nós devemos estar firmados em aquilo que é essa sã doutrina. Gente, os apóstolos, eles viviam, e a igreja vivia fundamentada acima do ensino apostólico. Dos 11 apóstolos, ou dos 12 apóstolos com Paulo. Eles estavam fundamentados acima desse ensino. Hoje surgiram uma galera de apóstolos que não tem nada a ver com esse ensino. Não tem nada a ver. Esses dias, irmãos, um grupo de amigos meus que são pastores aqui na região, especialmente lá por Curitiba, estavam fazendo um comentário e me mandaram algumas coisas estas últimas semanas, que muitos de nós, muitas vezes, já aplaudimos. Que muitos aplaudem, que muitos se deleitam, mas não entendem de fato o que diz. Por exemplo, um cara falou o seguinte, eu não vou falar o nome de quem que falou, tá? Se vocês querem depois pesquisar na internet, pesquise. O cara falando para a igreja disse assim, você é tão poderoso que Deus confia em você. E a gente aplaude. Oh, verdade. Aonde que é verdade isso, meu? Isso não é heresia. E essas situações vêm nos desviar da sã doutrina, da doutrina apostólica. Um outro camarada diz assim, Deus escreve e você pode apagar. Um outro camarada diz o seguinte, eu não me sinto mais inferior que Deus. Estas colocações, situações foram colocadas faz pouco tempo, não mais de um mês. O outro cara disse assim, você é o ponto fraco de Deus. Ensinos como esse, nós aplaudimos, muitos de nós aplaudimos. Nós temos que voltarmos para a Bíblia, meus irmãos. Pare de engolir enlatado. Pare de comer enlatado. Há muita gente se dizendo apóstolo por aí fora, falando qualquer abobrinha, que não tem nada, não tem sustento, não tem fundamento bíblico apostólico. Então, uma das coisas que nós temos para manter essa vida de unidade, nós precisamos ser pacificadores. Para pacificadores precisamos ter a mesma fé. Não é? Podemos ter diferenças, sim. Mas devemos estar centrados e fundamentados na sã doutrina. E outra, todos devem buscar a paz. No capítulo 15, no versículo 31, diz o seguinte, eles passaram algum tempo ali e depois os irmãos, quando estes leram aquelas propostas da igreja de Jerusalém, para os irmãos de Antioquia, quando eles leram para eles, diz assim, quando estes leram, ficaram muito alegres com as palavras de ânimo que haviam trazido para eles. Quando vem a paz, quando vem a conciliação, quando as pessoas estão dispostas a conciliar, a trazer paz, a pacificar, os corações dos irmãos, eles se enchem de alegria. A igreja é encorajada, a igreja é animada. Quando fazemos alguma coisa na igreja, esse deve ser nosso objetivo, trazer paz, não é? Confortar nossos irmãos e trabalhar para que a paz no meio da comunidade seja estabelecida. Paulo diz que temos que nos esforçar em manter essa paz. Essa paz é uma coisa que você tem que trabalhar e nós temos que trabalhar e mantê-la. Não é só ter paz hoje e amanhã está tudo certo. Não, todos os dias temos que trabalhar nessa função de pacificar a situação.
de fazer com que as nossas ideias, as nossas particularidades, elas sejam menores que o amor de Deus em nossas vidas. Elas possam ser seguradas por essa presença gloriosa de Deus e pelo amor que nós temos para com os irmãos. Mas quando isso não acontece, eu sempre quero pisar na cabeça do meu irmão. E aí não há paz, há guerra, há discrepância, há luta, há tensão, há desgaste. Então, irmãos, só para concluir, nós podemos ter diferenças. Eu queria ler mais um texto com vocês. Abra sua Bíblia lá no livro de Filipenses. Filipenses capítulo 3. O versículo 15. Tá? Filipenses capítulo 3, versículo 15. Todos nós que somos espiritualmente maduros, devemos ter essa mesma maneira de pensar. Porém, se algum de vocês pensa de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras. Portanto, vamos em frente na mesma direção que temos seguido até agora. Então, meus queridos, assim, nós podemos ter diferenças em muitas áreas, mas há coisas fundamentais para as quais nós devemos trabalhar. Nós não devemos deixar que nossas diferenças se sobreponham a esse amor de Deus, a essa presença de Deus em nossas vidas, a essa proposta de Deus de vivermos em unidade. Mas devemos fazer como Paulo disse, se você e eu somos um pouquinho maduros, então devemos pensar como Cristo pensava. Você vai ter que ir para o capítulo 2, como Cristo pensava. E depois como Paulo estava pensando nesse sentido. Você e eu precisamos pensar dessa mesma forma. E devemos agir dessa mesma maneira. A igreja é uma grande família de pessoas diferentes. Ela é, somos todos diferentes. Porém, há uma coisa que nós temos em comum, que é o amor de Deus derramado na cruz em Cristo Jesus por você e por mim. É o mesmo sangue que limpou todos os pecados, que limpou meus pecados, que limpou nossos pecados. Essa mesma mesa que nós participamos, domingo, ou uma vez por domingo, ou cada vez que nos encontramos, que faz com que nós sejamos um. Nós precisamos preservar essa unidade, fazer com que ela cresça, fazer com que ela se acentue mais ainda, fazer com que ela transcenda essas quatro paredes e alcance nossos amigos, nossos vizinhos e tal. Então, queridos, se você faz parte dessa grande família chamada Igreja de Deus, você deve amá-la. E seu amor vai se expressar em uma vida de comunhão, em uma vida de evangelismo e em uma vida de pacificação. Seja um cara que se importa com os outros. Viva em comunhão. Não relegue, não empurre com a barriga as reuniões da igreja, os compromissos com sua célula. Não empurre com sua barriga a responsabilidade que Deus delegou a você e a mim de evangelizar, de comunicar o evangelho para as pessoas. Ah, pastor, eu não sei falar de Jesus. Espera aí, meu irmão, abre tua boca. Alguma coisa você sabe. E Deus vai usar aquilo pequeno, aquilo pouco que você sabe. Seja um pacificador. Trabalhe pela paz ao interior da comunidade. Amém?